A ressonância magnética é um dos mais significativos avanços do século. No que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Nosso compromisso com você começa desde cedo, com a nossa linha de colchões para berço. Estamos presentes em todas as suas fases, entendendo que cada uma delas é especial e única. Fazemos o importante papel de levar conforto a quem você tanto ama e que esse conforto seja sempre acolhedor, como um colo de mãe. Que você desfrute da sua família que está crescendo com o mesmo conforto e qualidade de sempre. E que a sua vida seja duradoura como os produtos da sua loja especializada. Palácio dos Colchões. É essa a nossa missão. Passar de geração para geração na sua vida. Centro Regional de Nefrologia, atendimento humanizado, estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia, referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. Olá, estamos aqui na TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje mais um programa Saúde inédito e com temas que eu tenho certeza que vai agradar todos vocês que estão em casa nos assistindo. Primeiramente, meu muito obrigado por deixar entrar no lar de vocês. Mas vamos falar de saúde, né? O nosso convidado de hoje, o nosso amigo, né? Que também, sempre que solicitado, nos atende muito carinhosamente e quando vem aqui faz o maior sucesso, porque eu falo assim, quem que não conhece, né? A presença e a pessoa do Dr. Sidney. Dr. Sidney, médico, pediatra. Eu vou falar assim, ó, mais de 30, 40 anos, por aí já, não tá, doutor, na cidade? Na cidade sim. Então, um médico que atende não só Mococa, mas se tornou referência para a nossa cidade aqui em pediatria. E
vai ser esse o assunto que nós estaremos falando hoje. Nós vamos falar de pediatria, de vacinação, tentar ajudar as mães, as avós que estão nos assistindo, ou mesmo vocês que estão em casa e não queiram tirar nenhuma dúvida, ligue para a gente, manda um abraço, manda aquela pergunta, a sua crítica. O importante é vocês interagirem com a gente. Porque eu falo assim, tem tanta gente falando, nossa, quanto tempo que eu não vejo o Dr. Sidney. Olha, está ele aí pra gente, então, ao vivo e a cores. Doutor, muito obrigado mais uma vez, de coração. Eu sei que o seu trabalho também o dia todo, né? E aceitar o nosso convite para vir aqui à TV Direta falar aos nossos telespectadores. Então, de coração, já recebo o meu muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Gente, então vocês já viram o convidado, né? O Dr. Sidney, pediatra, todo mundo vai poder participar como sempre. O nosso telefone, o 3656-4147. O nosso WhatsApp, o 992200357, já está à disposição de vocês. Então vamos ligar, aprender a cuidar melhor das nossas crianças. Enquanto vocês vão ligando, mandando mensagem, pensando no que gostariam de tirar de dúvidas aqui no nosso programa, eu e o Dr. Sidney vamos conversar um pouquinho aqui. Primeiro, só para tirar uma dúvida, doutora, há quantos anos em Mococa? 17 de setembro de 1974. Então, faz a conta. 74? Puxa, já faz um tempinho bom, hein, doutor? Bem mais do que eu falei, então. Mais que você falou. Olha, 17 de setembro, dia do aniversário da minha filha. Mas vamos lá. Doutor, nós estávamos conversando aqui um pouquinho a respeito de vacinação, né? A gente vê que nós estamos em plena campanha, né, de vacinação. A gente está escutando que o sarampo está voltando. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para as mães. É motivo de preocupação, doutor? Bem, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado, Eliana, de estar mais uma vez aqui no seu programa, né? Esses dados que têm sido fornecidos pelo Ministério da Saúde, eu tenho algumas dúvidas, porque hoje em dia se faz muita vacinação em clínicas privadas. Então, quando dizem que milhões de crianças não se vacinaram e tal, pode ser que eu esteja errado e realmente isso esteja acontecendo. Mas eu acredito que é verificação dos dados das clínicas de vacinação com os dados dos postos de saúde. Isso precisa ter uma concatenação muito boa para que não se divulgue números equivocados à população. Veja que os nossos picos de sarampo estão ocorrendo na cidade, lá no estado de Roraima e no estado do Amazonas. São os grandes estados que têm apresentado uma incidência maior de sarampo. Por quê? Por causa da imigração dos venezuelanos que não têm um esquema de vacinação tão adequado como nós temos aqui no Brasil. Então, há anos e anos que não se via falar em sarampo no Brasil. O último caso que eu tive conhecimento foi de um surfista brasileiro que acreditava muito numa medicina alternativa e ele não se vacinou e adquiriu no exterior o sarampo e chegou no Brasil com o sarampo. E foi o último caso. Agora, esses casos lá de Roraima. A poliomielite, que é outra vacina que eles estão mencionando, que está com baixo índice de vacinação, olha, pode ser que a minha amostragem seja uma amostragem viciada, porque é de consultório privado, mas 100% das crianças fizeram as doses corretamente de poliomielite e de sarampo. Veja que necessitam de 2 doses de vacina contra o sarampo. Você faz uma com a sarampo cachumba junto com a rubéola e posteriormente você faz sarampo, cachumba, a rubéola e mais a varicela, que vem a ser a catapora. Com 2 doses, você está imunizado contra o sarampo. Mas nas campanhas, costuma-se fazer vacinas sem olhar a caderneta de vacinação.
E com isso eu já vi crianças com 3, 4, até 5 doses de tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Então, acho que para um país pobre, gastar tanto dinheiro com vacina em criança que já está imunizada, seria melhor olhar a caderneta de vacinação e fazer um trabalho melhor, economizava dinheiro para, por exemplo, fazer 2 doses de hepatite A, 2 doses de varicela, fazer a vacina ACWY contra o meningococo. Isso tudo seria mais importante, sendo que essa última, o meningococo ACWY, ainda não está incorporado no calendário de vacinação dos centros de saúde. E a vacinação é a prevenção, é um dever dos pais, né? Eu acho assim, o pai tem que ter consciência, tanto o pai como a mãe, que isso é obrigação deles, vacinar seus filhos, né, doutor? Eu quando estava em casa, eu estava assistindo um programa num canal chamado ID, e que um médico, ele morreu, e ficou uma dúvida se foi suicídio ou se foi assassinato. Ele estava muito envolvido, a vida inteira ele se envolveu, acreditando que vacina contra sarampo, cachumba e rubéola causasse autismo. E esse médico, ele estava se baseando muito num trabalho de um médico inglês que também divulgou que o autismo estava relacionado à vacinação. Está mais do que provado, está super bem provado que vacinação e autismo não tem nada a ver. O que ocorre é que hoje em dia o médico está melhor preparado para fazer diagnósticos das doenças do espectro autista. Então, o número de diagnóstico aumentou porque os médicos ficaram mais preparados para fazer esse diagnóstico. Não há relação de vacina com o surgimento de qualquer outra enfermidade. O senhor já se deparou assim, com algum casal que vai levar a criança para consultar e fala assim, doutor, eu sou contra a vacina, eu sou assim, sei lá, naturalista, alguma coisa assim? Aqui em Mococa eu só tive um caso, inclusive a família não é de Mococa. Não vou falar de onde é para não tentar qualquer tipo de identificação. Mas a mãe era favorável à vacinação. O pai era contrário. Inclusive ele me veio com catatal de folhas da internet, porque na internet você fala o que quer, né? E querendo me convencer que as doenças estavam diminuindo, porque elas iam diminuir mesmo, né? E se você for consultar qualquer trabalho sério, você vê que, por exemplo, meningite por hemófilos influenza tipo B. Quando surgiu a vacina, acabou. Você não vê falar mais em meningite por hemófilos influenza tipo B. E a mesma coisa com o resto das vacinas. A coqueluche nos Estados Unidos, quando foi iniciado a vacinação contra a coqueluche, aquilo abaixou barbaridades. Então existe uma relação de causa e efeito. Faz a vacina, não vai ter a doença. E qualquer vacina que seja aprovada pelo Ministério da Saúde deve ser aplicada para as criancinhas e adolescentes e adultos também que não fazem vacina e que deveriam ter o seu calendário de vacina bem atualizado. Foi muito importante isso que o Dr. Sidney falou, gente. Tem a carteirinha da criança e tem a carteirinha do idoso, a carteirinha do adulto, né, doutor? Muitos adultos nem tomam mais vacina, acho que dá uns 15 anos, tomei a última, estou livre, não tenho mais nada. Isso não é verdade, né? Quando eu cheguei em Mococa, era rara a mãe que tinha a caderneta de vacina. Aquela educação constante e a chegada de outros pediatras com o mesmo espírito, a mesma dedicação, solicitando que as mães levassem a caderneta de vacinação às consultas, hoje uma mãe não chega na consulta sem a caderneta de vacinação. E o médico, toda consulta, ele é obrigado a olhar a caderneta de vacinação para falar, a senhora está desatualizada, precisa fazer reforço disso, por que a senhora não fez essa vacina e tal, entendeu? Então, aqui na nossa cidade, você que foi secretária de saúde, você sabe que os nossos índices de vacinação eram muito bons, né? Eu até acho interessante uma vez que falaram para mim, falei, quanto que foi a cobertura? Foi 105%. Falei, nossa, mas 105%.
Doutora, que vieram as crianças de Arceburgo, vieram as crianças de toda a região, né? Porque eu falo assim, ó, Mococa, olha, abraço Arceburgo, né, doutora? Então eu falei, não é possível, a gente chegava muitas vezes acima de 100%. E tem os visitantes, né, que às vezes aproveitam uma campanha de vacinação e faz também, não é residente aqui, mas é mais um, né? Eu achei interessante a gente falar isso, né? E aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que trabalha nas campanhas de vacinação, as meninas lá da vigilância, a doutora Joana que faz um serviço espetacular no nosso município, tem o comprometimento, né? Exatamente. Você vê assim, ó, eu vejo, e eles vão para a zona rural, e eles vão buscar os acamados, é um pessoal assim que merece nosso reconhecimento. Então, um abraço a todos os funcionários e a todo o pessoal da Vigilância em Saúde da nossa cidade. E um abraço especial na doutora Joana, que eu já falei várias vezes com ela, que se eu fosse prefeito, ela seria secretária de saúde. Ah, olha aí, ó. Então, vamos lá. Gente, quem for fazer as perguntas para a gente, não esquece de deixar o nome, certo? A menos que vocês não queiram se identificar. A gente não tem o contato de vocês quando vocês mandam as perguntas via WhatsApp. Como já estão chegando perguntas, a gente já vai começar assim, até tentar direcionar para o interesse dos nossos telespectadores. A primeira pergunta que chegou para a gente, doutor Sidney, existem vacinas que devem ser ministradas especificamente em clínicas particulares e outras que podem ficar a cargo dos postos de saúde? Bom, o ideal é que toda vacina fosse aplicada nos postos de saúde, tá? Você pagar para ser protegido contra uma doença e outro que não pode pagar ficar à mercê dessa doença, isso é desumano. Isso é um problema dos nossos governantes. Nós temos que pressionar as associações e os nossos representantes em câmaras, deputados, para que a vacinação, toda vacina que surja e que tenha eficácia comprovada mundialmente, ela tem que ser aplicada pelo governo. Até bem pouco tempo, vacina HPV só se fazia particular. Depois passou a se fazer vacina HPV só para as meninas. Olha o absurdo, fazer só para menina. Agora não, agora já está se fazendo também para os meninos. Tudo isso à custa de pressão da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora veja, existe um tipo de meningite muito grave, que é causada pelo meningococo B. Essa vacina está custando, o mais barato que você vai encontrar para comprar, R$ 750. Imagine um indivíduo que ganha salário mínimo fazer a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose e um reforço, ou mesmo que ele faça 2 doses no primeiro ano e um reforço, não tem condição, só aí já dá mais de R$ 2.000 de vacinação. Então, vacina deveria ser feita 100% pelo posto de saúde. O que as clínicas que aplicam vacinas fazem? Elas estão tapando o furo que o posto de saúde, não que o posto de saúde seja culpado. Culpado é o ministro da Saúde que não pressiona o governo para fazer vacina para todo mundo. Na verdade, a gente sabe que é para poder sobrar um pouquinho para entrar na corrupção dos políticos, né? Então, aproveito para vocês escolherem bem seus candidatos agora na eleição e façam uma escolha correta. Não leve o voto em brincadeira, o indivíduo que está com gracinha e vocês vão desperdiçar uma oportunidade para colocar alguém capaz de resolver os nossos problemas gerais, não só de saúde. Nem deixar de votar e nem votar em branco, nem nulo, né, doutora? É importante a gente falar isso, que a gente escuta muita gente falar, né, que nem vou, né? Tem que ter consciência, né? E logo que o doutor Cid falou isso, lembrar sempre, saúde, gente, tem que ser prioridade, né? Eu falo assim, pelo menos saúde o povo tem que ter, né, doutor? E vacina é prevenção. Você fazendo a vacina, aquela doença você risca do mapa, que você não vai ter aquela doença. E se tiver, vai ter de uma forma muito atenuada, né? Então, gente, vamos vacinar.
Boa noite, doutor, e boa noite, doutora. Meu filho é seu paciente, doutora Eliane, e ele toma Depaquene. Mas eu gostaria de fazer a pergunta para o doutor Sidney. Assim, as pessoas que tomam medicamentos, doutor, podem participar de campanhas de vacina? É óbvio que pode. A não ser que existem alguns medicamentos e situações que você não deve fazer vacina, tá? Vamos supor que você está fazendo quimioterapia, ou seu filho está fazendo quimioterapia. É óbvio que a resistência está baixa, então você não pode receber vacina. Tratamentos com corticosteroide prolongado e dose alta também não pode. Mas dose baixa, que se usa aí às vezes para tratar uma crise de asma, não contraindica a vacinação. Pode ser feita a vacinação. Resfriado não contraindica a vacinação. Temperatura de 37 não contraindica a vacinação. E quero aproveitar a oportunidade para comentar sobre o uso de antitérmico em vacinas. Foi publicado em 17 de outubro de 2009, numa ótima revista médica, The Lancet, que paracetamol pode reduzir a eficácia de vacina. Então, quando o seu filho tiver febre causada por vacina, você utilize um outro antitérmico que não seja o paracetamol, ok? Tem mãe até que quando vai levar a criança a tomar vacina, dá o antitérmico antes da criança ter febre, não tem, doutor? É errado, né? A gente sempre está falando, remédio é droga. Quanto menos droga tomar, melhor será. Deixa ocorrer para tratar, mas não vai dar preventivamente, só vacina. Okay. E a criança, eu falo assim, se a gente não atrapalhar, muitas vezes ela sara sozinha, né, doutor? Porque a esmagadora maioria das doenças febris na infância são causadas por vírus. E para vírus não precisa tomar antibiótico, né? Às vezes eu vejo criança de 9 meses chega no consultório com receita de antibiótico porque a garganta estava inflamada. Caramba, 9 meses com inflamação de garganta, com amidalite, essa eu quero ver, eu duvido, eu quero ver um dia aparecer uma no consultório. E a criança no antibiótico, No né? antibiótico. Mas vamos continuar, ó. A Dulce, lá da Vila Naufel, ligou pra gente. Dulce, um beijão, um abraço para todo mundo aí da sua casa, hein? Eu disse o seguinte, eu queria mandar um abraço para a doutora e para o doutor. Que Deus o abençoe muito, doutor Sidney, porque o senhor cuidou dos meus filhos e agora de meus netos. Queria dizer que o Rodolfo Rodrigo Rimoli, que tem síndrome de Down, hoje ele tem 31 anos. Olha que maravilha. E está ótimo. Se o senhor ficaria muito feliz em vê-lo, tenho certeza. Não existem palavras para agradecer tudo que o senhor já fez pela minha família. Muito obrigado, viu, Dulce? Muito obrigado. Dulce, um abraço para o Rodolfo. Muito bem dele. A Cidinha disse assim, liguei para agradecer o doutor Sidney publicamente pelo carinho que ele teve com meu sobrinho, Júlio César. Minha eterna gratidão ao senhor, doutor. Obrigado. Olá, doutor. Meu filho é muito agitado. Levei-o ao pediatra e receitaram um calmante natural a ser manipulado. Nossa, estou vendo que ela não deixou a idade do filho dela aqui, hein? Mas vamos lá. Ele já está tomando há 3 dias, até notei mudança. E ele diz o seguinte, que a mãe biológica da criança usava drogas e usou em excesso durante a gravidez toda. Doutor, a pergunta dela, da Nadir, é o seguinte, a agitação da criança pode ter alguma coisa a ver com o fato da mãe ter usado droga durante o período gestacional? Olha, pode sim, e em relação, porque muitas vezes a droga, ela vem acompanhada de uma droga que ninguém fala muito, que é o álcool, né? E a síndrome alcoólica fetal, por exemplo, pode trazer muita agitação, comprometimento cognitivo da criança, né? Então, que realmente pode ocorrer. Agora, eu não estou dizendo que é o caso dessa criança, porque especificamente o pediatra tem todas as condições para avaliar tudo isso e agora a única alternativa que ele encontrou é fazer alguma medicação para essa criança.
ninguém pode falar que o tratamento não seja conveniente ou não, porque inclusive o Conselho Federal de Medicina, ele aceita até o tratamento homeopático, né? Não só alopático, mas homeopático também. Então, acho que aqui não é o local da gente discutir essas práticas de medicamentos naturais, né? Boa noite, doutora Eliana e doutor Sidney. Gostaria de saber, doutor, por que criança que frequenta a creche fica doente o tempo todo? Mal sara já fica doente outra vez. Então, é melhor a gente mandar a criança a partir de que idade para a creche? É a Lívia. A melhor idade de mandar para a creche sempre após os 3 anos de idade. Se a mãe puder ficar com a criança em casa, que ela fique com o bebê até os 3 anos de idade. É óbvio que ela sabe por que a criança dela fica muito doente. É o mundo dela. Quando era só a casa, era pai, mãe, um irmãozinho ou outro irmãozinho. Então era um mundo muito pequeno. Os contágios seriam pequenos. Ela indo para a creche, numa turma, vamos supor que tenha 12 crianças. São 12 oportunidades dela adquirir viroses. Por isso que a gente sabe que uma criança que vai à creche, ela tem em média de 8 a 10 episódios de resfriado por ano. Tá? Quase todo mês. Se o ano tem 12 meses, praticamente um por mês. Quer dizer, acaba de sarar, já está começando outro. E por isso que é importante, né, a creche ser bem ventilada, abrir as janelas. Não fazer a limpeza durante a presença da criança, porque vai levantar pó, existem os alérgicos, né? E o alérgico acaba pegando mais resfriado ainda por causa de alteração anatômica na via aérea, né? Alguma rinite, e isso facilita a adesão do vírus ou de bactérias. Né? E é muito importante ensinar as crianças já bem de pequeno a lavar as mãos, né, doutor? Evita muito resfriado, muitas viroses. Né? Por acaso, eu tive uma tosse aqui agora e eu efetuei um ato que todo mundo devia fazer. Porque a mãe, como a minha mãe me ensinou, filho, você vai tossir, põe a mão na boca. Não põe a mão na boca, põe o braço. Vai espirrar, sim, mas não ponha a mão na boca que você vai dar para outro e aí começa a disseminar a infecção viral. Né? É uma coisa tão lógica, né, doutor? A pessoa tossir e passar a mão para o outro. Botar a mão no balaústre do ônibus, vem outro, põe a mão, né? Abrir a porta, né? Limpar o nariz com a mão, né? E passar na mão. Pelo amor de Deus. Passa para todo mundo mesmo, né? É verdade. Mas vamos lá. Boa noite, doutor e doutora. Liguei só para mandar um beijo. Eu sou a Pietra Volpato. Pietrinha, minha lourinha. Lembrou da Pietra, doutor? Eu lembro sempre dela. É grande já, menina? Tá grandinha já. Aí, Pietra, tá entregue, então, tá na hora da mãe ganhar outro bebê já. A mãe da Pietra? A mãe da Pietra. Doutor, eu acho interessante isso, né? O fato de você lembrar, né, das crianças pequenas, da mãe, aí vem a avó, o netinho, e vira toda uma família, né, doutor? Eu falo assim, isso a medicina tem em nenhuma outra profissão. E a pediatria principalmente, né? A pediatria você conhece, já fica conhecendo a família inteira, né? Escuta as opiniões, e é importante porque às vezes alguém que está ali como nada, às vezes fala um detalhe que é super importante para você avaliar na criança, né? E eu acho assim, o pediatra, ele precisa conversar muito, né, doutor, com a mãe, com a avó, explicar, porque existem muitas manias, muitos mitos ainda, que as crianças, às vezes, precisam suportar dos adultos. O senhor deve ver muito isso, né? Mas é igual toda especialidade, né? Ela necessita de uma boa história, uma boa anamnese e um bom exame físico, né? Então, eu há poucos dias atendi uma criança e a babá da criança falou assim, mas não precisa fazer um exame de urina, uma tomografia e tal. Quer dizer, tudo que ela já escutou na vida de exames, ela mencionou ali
como se o exame que fosse resolver o problema, né? O exame é complementar, ele tem que complementar um raciocínio clínico. É óbvio que outras vezes você não precisa de raciocínio clínico para uma criança que completa determinados anos de idade, nunca fez um exame parasitológico de fezes, eu não tenho nenhuma evidência que ele tenha algum parasito. E aí a gente tem que solicitar para fazer diagnóstico, né? Antigamente morria muita criança quando usava corticosteroide, que é a cortisona, porque tinha estrongiloides e davam estrongiloidias disseminadas. Então, às vezes, por causa de um quadro de asma, você dava um corticoide e a criança morria, não pela asma, mas pela disseminação de um vermezinho intestinal que era fácil de tratar, né? Ainda se vê muita verminose, Não. doutor? Aqui em Mococa, no consultório privado, você não vê muita verminose. Às vezes você vê um parasito que não é verme, que é a giardia, que é um protozoário. Giardias é mais frequente do que qualquer outro verme. O mais comum que eu vejo e que é o oxiurus. Inclusive teve um caso, não sei se eu já mencionei aqui, de uma criança que eu fui solicitado a fazer um atendimento de madrugada, porque havia uma suspeita de abuso sexual, uma vez que a criança reclamava de dor e incômodo na região anal. Eu fui examiná-la e vi que era só oxiurus, né? Aí limpei e tal, mediquei, e ainda brinquei com a mãe, falei com ela que ela estava assistindo muito programa do Datena. Porque pensou no pior em vez de pensar no mais comum, né? Mais comum, está coçando anos, incomodando, vai lá e olha, que às vezes você vai ver, parece uma linhazinha pequenininha, que é o oxiurus, né? O enteróbios vermiculares. Mas o daí não é só a mãe, não, né? A pessoa tem uma dor de cabeça, ela já vai no médico, porque ela já quer descartar as coisas graves. Né? Já acha que tem um tumor, né? Que é uma coisa mais séria. Ninguém vai lá achando que é uma simples enxaqueca. É né? verdade. As pessoas sempre acham, né, algo mais grave, né? Mas vamos lá, ó. Boa noite, parabéns pelo programa. Sou o Kleber Florindo, que estou assistindo também a TV Direta. Obrigado, Kleber, por estar ligado junto a gente aí. Boa noite aos doutores. Primeiro, gostaria de parabenizar o programa. E jamais poderia deixar de elogiar o Dr. Sidney, o profissional médico pediatra de Mococa e região. O senhor foi médico da minha filha e hoje ela está com 23 anos. Um abraço da Andréia. Muito obrigado, Andréia. Doutor, o senhor atende muita região, não atende? Sim. Muitas crianças vêm de longe, assim, né? Atualmente eu tenho clientes em Poços de Caldas, Caconde, muitos, de Minas aqui, até de Muzambinho. Né? De Muzambinho para cá, praticamente todas as cidades eu tenho clientes, né? Monte Santo, Itamogi, Piuí, que eu nem sei onde fica. Mas tem criança tem de lá. Tem cliente de Piuí, Aqui, dessa área aqui, tem de Rio Claro, de Limeira, alguns, mas poucos dessa região aqui. E que vem regularmente, né? Vem sempre que precisa. Isso que eu falo, é a confiança, é o carinho que vai, é a relação que começa a se firmar entre o médico e o paciente, né, doutor? Mas vamos lá. Boa noite, doutor e doutora. É o André. Gostaria de saber, doutor, se catarro em criança que tem muito catarro, tem relação com leite isso? Um tipo de leite, a criança que junta muito catarro no peito? Eu posso falar o seguinte, que existe relação entre alergia à proteína do leite de vaca e secreção catarral. Mas isso não é muito comum, não. É infrequente. A secreção catarral é mais comum em crianças que são atópicas, ou seja, crianças que são alérgicas. Essas costumam, que têm alergia respiratória, elas produzem um excesso de secreção catarral, porque, por exemplo, uma das coisas da asma é a secreção catarral, né? As células caliciformes, que são umas células que tem no interior do brônquio, elas produzem muito muco, que nós chamamos de muco, a população chama de catarro.
E isso ocorre bastante nas crianças que têm rinite alérgica e que têm asma, alergia respiratória, né? É o mais comum, mas muitos médicos retiram o leite da criança achando que poderia haver alguma relação. E é muito pouco provável que haja uma relação de melhora, viu? Então eu não... A não ser que a criança tenha outras manifestações, ela não ganha peso, tenha diarreia, ela tem urticária, ela tem sangue nas fezes, ela tem vômitos, isso tudo fala mais a favor de alergia à proteína do leite de vaca. Mas não tem muita relação, não. É muito raro a relação de secreção catarral abundante e alergia à proteína do leite de vaca. Outra doença que pode dar muito catarro seria a mucoviscidose, que é a fibrose cística. A fibrose cística, quando você nasce no teste do pezinho, já se faz lá um exame que chama tripsina imunorreativa. Se a tripsina imunorreativa estiver negativa, é muito pouco provável que essa criança tenha fibrose cística. E a fibrose cística também ela é acompanhada de hipodesenvolvimento, de pneumonia de repetição, de diarreia com gordura nas fezes. É uma doença até grave. É uma doença séria, mas o teste do pezinho faz uma boa triagem para a gente, tá bem? E é um teste obrigatório, né, doutor? Hoje em dia, bem dizer, né? A mãe, eu falo sobre obrigatório, assim, os pais têm dever também de fazer esse teste e são orientados quando nasce a criança, isso né? É raríssimo. Eu não me lembro, depois que o teste do pezinho foi instituído, de uma criança que vá ao consultório e não tenha feito o teste do pezinho. Eu peguei uma criança de 6 anos com hipotiroidismo gravíssimo, baixa estatura, já com alteração da voz pelo mixedema de cordas vocais, e que eu pedi o teste, eu diagnostiquei hipotireoidismo, pedi o teste do pezinho, e trouxe o teste do pezinho, estava normal. Só que tem que ela teve a tiroidite de Hashimoto. Então ela ficou hipotiroideia por causa da tiroidite. Doutor, e hoje em dia tem o teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, né? E tem até o teste... tem um teste que eu vi agora, novíssimo. Bom, o teste da linguinha todo mundo já escutou falar. Mas eu vi o teste das bolinhas. Essa foi o máximo. É uma criança de São Paulo, de uma boa maternidade, que está escrito lá, teste da bolinha. São os testículos, se os testículos estão na bolsa escrotal. Acredita? Tá? Os fonos que me perdoem, mas se um pediatra precisar mandar numa fono para fazer teste da linguinha, eu acho melhor ele fechar o consultório. Porque se ele não souber avaliar uma anquiloglossia, que é o nome da língua presa, não tem condição, né? E de língua presa, quem tem anquiloglossia, só 3% necessita de cortar. Fora disso, pode deixar. E por acaso, o médico que vos fala tem língua presa. Eu tenho língua presa. Tá? E não precisou de... Nunca. de cortar, né, doutor? Fala até demais. Então vamos lá. Boa noite, o doutor Sidney e doutora Eliana. Minha nora está grávida, mas continua amamentando, pois minha netinha não pega a mamadeira e ela já está com 1 ano e 3 meses. Faz mal pro bebê, doutor? É claro que não faz mal, só que tem que o leite vai acabar, entendeu? Ela está com que idade? 1 ano e 3 meses. O bebê veio logo depois, então, né? Mas esse leite não faz mal para o bebê nem para a mãe, tá? Então, se a criança amamentar, não faz mal. Só que tem que o maior estímulo para a produção do leite é a sucção do seio, tá certo? E como logo já vai nascer outro bebê, esse leite tem prioridade para o bebezinho que vai nascer, né? Quer dizer, o Ministério da Saúde mesmo fala, leite materno até 2 anos de idade. Então, se a senhora já tiver outras condições, já pode tirar parar com a amamentação natural e já ofertar o leite de outra forma. Aliás, não precisa ficar muito preocupado em aceitar leite, né? Porque você veja que o índio, depois que sai do peito, ele nunca mais toma leite, né? Na selva não tem vaca, não tem cabra para você tirar leite desses animais.
E também eu sempre brinco que se assistir um filme da época de Jesus Cristo, não vai ver nenhuma mãe dando mamadeira para bebezinho, porque nem existia outro leite naquela ocasião, né? Então a criança tem que tomar leite materno até 2 anos. Como esse bebezinho está mamando já próximo de nascer um outro, é bom que a mãe retire do seio para que depois não vá haver uma competição na hora de mamada, principalmente porque o ciúme vai ser um pouco acentuado, porque a criança vai achar que o outro roubou o peito dela, né? Então é bom já lidar com a situação um pouco antes que o parto ocorra. Boa noite. Parabéns, doutor Sidney. Gosto muito do senhor, porque descobriu o autismo do filho da minha amiga. Um autismo grau 2. A nossa telespectadora anônima. Tá bom. Né? Alessandra Geraldo. Oi, Alessandra, um abraço para você também, hein? Doutor Sidney, meu ídolo. Doutor, o que o senhor fala sobre administrar vitamina D a partir do nascimento? Bom, primeira coisa, o Comitê de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Departamento Científico de Nutrologia, indica a administração de 400 unidades de vitamina D a partir da primeira semana, com 7 dias de vida já deve tomar. E deve manter essa dose até 1 ano. Com 1 ano de idade, você deverá administrar 600 unidades, que nos produtos, na maioria dos produtos que existe para criança, corresponderia a 2 gotas no primeiro ano e 3 gotas no segundo ano. Nos países de clima frio, no hemisfério norte, o Institute of Medicine recomenda que se faça a administração de 600 unidades até os 18 anos de idade. Mas isso única e exclusivamente por causa da irradiação solar, que aqui no Brasil nós temos uma boa irradiação, né? Vocês não precisam guardar isso não, mas na nossa pele tem uma substância que se chama 7-dehidrocolesterol. Essa substância, sob a ação dos raios ultravioletas, se transformará numa provitamina D. Por isso que nós não precisamos tomar vitamina D depois dessa idade. Existem muitos trabalhos atuais ministrando vitamina D para uma gama de doenças, viu? Então, no momento, o que se tem feito é que esses estudos estão sendo devidamente avaliados. Então, são estudos chamados randomizados, com placebo controlado, duplamente cego, para se saber se há eficácia ou não. Porque senão a coisa fica anedótica, que eu tomo porque isso foi bom para fulano, não. Vamos ver, é igual o óleo de Lorenzo. Quem assistiu o filme Óleo de Lorenzo, os pais passaram a dar o óleo de Lorenzo, o menino, bioquimicamente, ele melhorou. É lógico que ele não poderia melhorar totalmente, porque o dano já estava feito. Mas isso se divulgou e muitas pessoas no mundo passaram a utilizar o óleo de Lorenzo naquelas enfermidades. E uma grande revista médica, uma das melhores, o New England, publicou um artigo mostrando que o óleo de Lorenzo não era eficaz. E havia uma impressão nítida de que ele seria eficaz. Então, hoje em dia, a gente tem que trabalhar com medicina baseada em evidência científica. Então, eu não posso falar assim, faz isso porque eu dei para fulano e foi bom. Nem sempre é assim, tá? A Patrícia, lá da Coab 2, queria só dizer uma coisa para o doutor, que ele é muito especial para mim, porque sofri com meu filho com asma, mas o senhor o curou. E que Deus te abençoe muito. Receba um abraço da Patrícia, aqui da Coab 2. Muito obrigado, Patrícia. A Sebastiana, da SECAP, doutora, ela diz o seguinte, que ela não sabe como lidar com a cólica do bebê. Ela não consegue mais agir perante essa situação e gostaria de uma ajuda. Tá. A chamada cólica habitual do lactente,
que toda mãe conhece, e não é só no Brasil, no mundo inteiro existe essa história de cólica, ela é muito estudada no mundo inteiro. Uma das coisas que se verificou é que, na verdade, não é cólica, porque o bebê que não tem cólica, a velocidade do trânsito intestinal é similar de bebês que têm cólica e não têm cólica. Todos nós já tivemos dor de barriga. Então dá aquela cólica na barriga da gente, que é o intestino se contraindo, tentando eliminar o conteúdo que está fazendo mal para a gente. Então, na verdade, a diarreia não deixa de ser um mecanismo de defesa, como a tosse. Né? Sempre eu estou falando aqui na TV direta aquele ditado, né? O diabo criou o catarro e Deus a tosse. O tosse é mecanismo de defesa. Então, a diarreia, você não deve dar um remédio para prender o intestino. Isso está errado. Bom, então se verificou que cólica como espasmo de alças intestinais não existia. A velocidade do trânsito intestinal era a mesma. Então, uns argentinos começaram a estudar muito cólica de bebês. E eles verificaram que a cólica era mais comum no primeiro filho, ou quando a distância entre um filho e o outro era superior a 3 anos. Que o comportamento psíquico da mãe era similar ao do primeiro filho. Ela já tinha esquecido, já achava que a criança ia destroncar o braço quando ela trocasse, que a criança ia morrer com qualquer engasgo. Com 3 meses, ela já estava craque, ela sabia de tudo e a criança não tem mais cólica. Então, a cólica passa entre 3 e 4 meses porque ela já está craque. Ela não vai mais transmitir ansiedade e insegurança para o bebê. Vai muito por aí. Recentemente, surgiu um produto que é a base de Lactobacillus reuteri, que é o Colikids, é o nome comercial desse medicamento. E uma boa revista médica de pediatria, o Pediatrics, fez um trabalho comparando esse medicamento com Lactobacillus reuteri e simeticona, que é um remédio que se usa para gases de criança. E se verificou que ele era mais eficaz do que a simeticona. Tá? Então, hoje em dia, a única arma que a gente tem é o Colikids. Mas técnica de Chantala, que é uma técnica que você pode colocar na internet, no Google, e colocar massagens em bebê, técnica de Chantala, que tem lá especificado direitinho como é que pode fazer essas massagens para relaxar o bebê e o bebê ficar mais tranquilo. Esse vai melhorar o vínculo da mãe com o bebê e é uma técnica boa. E conversar com a criança também, contar historinha. Próximo, se for um bebê muito pequeno, uns 30 centímetros, ele vai ver perfeitamente o seu rosto. Mas você não pode lidar com a criança pensando em alguma tragédia, porque alguém está doente na família. Quando for lidar com a criança, tem uma expressão de alegria, sorriso, sorriso, e esquece seus problemas para depois desses momentos. Porque tem gente que molha a chupeta naqueles pozinhos. Pozinho, açúcar, né? Tem várias simpatias também que eles fazem, né, doutor? É que é aquele desespero, né? A criança gritando, corre o pai para cá, tem medicamentos que não tem sentido, né? Um tal de funchicória. Não se dá isso, né? Hoje, muita gente que vai aos Estados Unidos compra um remedinho chamado Colicalm, certo? E é um remédio que, pelo menos, não tem aprovação para ser utilizado aqui ainda no Brasil. Mas é usado. A Maria Carla, da Mocoquinha, ela diz assim, doutor, eu tento agasalhar sempre meu filho, mas eu nunca sei como que ele sente a temperatura. Como que eu vou saber se o bebê está com frio ou está com calor? Se eu devo usar mais roupa, menos roupa? O melhor padrão que eu acho é a mãe se basear por ela mesma. Se ela tiver com frio, põe roupa no bebezinho. Se ela tiver calor, tira a roupa do bebê. E se ela estiver agasalhando muito, ela vai perceber o que nós chamamos de brotueja, que é uma miliária rubra ou miliária cristalina, é causado por excesso de agasalho. Doutor, meu filho João Pedro, de 9 anos, pediu para eu ligar para te mandar um grande abraço.
Tá? Não falou o nome da mãe? Não, o João Pedro. João Pedro, um beijão para você, tá bom? Boa noite, doutor Sidney. Que alegria rever o senhor. Eu me chamo Andréia Fernandes Marino e o senhor cuidou de mim quando criança. Depois cuidou do meu filho, Gabriel Marino. Que prazer vê-lo na TV. Que Deus o conceda muitos anos de vida. Pois é, naquela época era o tio Sidney. Agora eu sou o avô Sidney. E ela manda um grande abraço. Muito pro obrigado. senhor. Fiquei contente de revê-la. Olá, meu nome é Micaele. Doutor, qual faculdade que você se formou e em qual cidade? Eu queria saber. Eu estudei na Universidade do Brasil, que hoje em dia se chama Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estudei na antiga Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, que hoje está localizada na Ilha do Fundão, próximo à Ilha do Governador, próximo ao aeroporto do Galeão. E é uma faculdade muito antiga, ela é a segunda do Brasil. A primeira faculdade do Brasil foi na Bahia, quando Dom João VI chegou na Bahia. Depois, quando se transferiu para o Rio de Janeiro, foi criada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que é a que eu me formei. Então, eu sou da segunda faculdade mais antiga do Brasil. O meu filho também, tive o prazer dele estudar na mesma faculdade do que eu. Tá? Puxa vida, hein? Na mesma faculdade, doutor? É, a mesma faculdade. E hoje ele segue a carreira, né? Segue a carreira. Boa noite. Doutor, meu nome é Ana Maria. Qual que é a idade certa que a gente deve tirar a chupeta, a fralda e a mamadeira da criança? 2 anos. 2 anos é a idade máxima que uma criança deve sair da fase oral do desenvolvimento. A doutora Dulce Machado, que foi uma grande psiquiatra infantil, ela dizia o seguinte, que a chupeta e a mamadeira devem ser tiradas de um dia para o outro se a criança passar de 2 anos de idade. Tá? As mães têm muita dificuldade, mas segundo a doutora Dulce Machado, isso pode trazer problemas emocionais na criança e até problemas sexuais na fase adulto por ficar muito tempo na fase oral do desenvolvimento. Nós temos a fase oral, a fase anal, a fase genital. Isso tudo, todos nós vamos passar por elas. E a gente, então, não pode ficar usando, como eu vi recentemente, 7 anos de idade, usando chupeta e mamadeira. Não é possível uma coisa dessa, entendeu? Então, a gente tem que fazer um empenho da retirada precoce disso, certo? A fralda dá um pouquinho mais de trabalho, né, doutora? A fralda você pode tirar em torno... Nunca antes de 1 ano e meio. Nunca antes. Agora, com 2 anos, a criança já fala melhor, ela já fala xixi, fala cocô. Muitas vezes ela fala cocô é xixi, outras vezes ela fala xixi é cocô, mas isso não tem problema. E fazer xixi na cama à noite, que nós chamamos de enurese noturna, é normal até os 5 anos de idade. Não sei porquê, pode ser que até alguém saiba, eu não sei. As meninas controlam mais cedo que os meninos, mas eu não sei porquê. Muitas coisas. Hoje mesmo eu ouvi uma história que Deus fez o homem primeiro para a mulher não dar palpite. Doutor, eu acho que a mulher emocionalmente ela é mais segura, né? Então ela controla mais rápido, né? E outra coisa, é o seguinte, eu já vi que também do ponto de vista assim que a mãe, os pais de uma forma geral sempre estão mais preocupadas com a genitália feminina do que a masculina. O menino faz xixi em qualquer canto, qualquer barranco, qualquer jardim. Já a menina tem a preocupação de tirar a calcinha, não ficar exposta e tal, né? Então eu acho que há um maior cuidado na retirada da fralda da menina do que do menino. Não sei se é isso é apenas uma opinião, né? Falando nisso, eu estava lembrando, meus filhos quando foram para a escola, foram bem novinhos, a bolsinha ia da menina 3 calcinhas e do menino as cuequinhas, né? Uhum. Fazia na escola, já ia trocando, né? Porque a escola atualmente tem um papel importante, porque a escola ajuda na retirada das fraldas. Claro. Né? Boa noite, doutor. Tenho um bebê de 6 meses, está com candidíase, né? Passo
estou passando 3 dias já pomadas como Candicorde, mas nada resolve. Percebo que não melhora isso daí. Tá. Primeiro, precisa ver se é candidíase, né? Ela falou candidíase, mas candidíase na boca chama-se sapinho popularmente, né? Então, pelo que ela falou do produto que ela utilizou, eu já sei que não é candidíase oral. Candidíase oral também chamada oidiose, ou simplesmente sapinho para as mães. O que ela pode fazer tem que seguir uns conselhos. Lavar com água morna e sabonete neutro, sabonete de criancinha, todas as vezes que ela urinar ou evacuar. Lavar com chuveirinho, enxugar por toque, nada de esfregar a toalha no bumbum, que só vai esfolar mais ainda. Trocar as fraldas com frequência, tá? E, se for possível, expor a região da assadura no sol da manhã por uns 10, 15 minutos. E eu aconselharia ela não usar nem cortisona, nem antibiótico, que o Candicorte que ela mencionou tem nistatina e tem também corticosteroide. Então é melhor ela fazer numa farmácia de manipulação, usar óxido de zinco com óleo de amêndoa em partes iguais. E toda a troca ela passar essa fórmula. Então é fácil, óxido de zinco, óleo de amêndoa em partes iguais, vai ficar boa, duvido que não fique. Ó, a Fernanda ligou para mandar um abraço para o Dr. Sidney, que foi meu pediatra, e estou feliz em vê-lo na TV. Obrigado, Fernanda. A Denise, da Santa Cecília, diz que ela é a mãe do Gustavo. Estou ligando também para te mandar um abraço, doutor, porque eu te admiro muito. Obrigado. Hoje eu sou o rei do abraço. O pessoal está tudo matando a saudades, né, doutor? A mãe do Rodolfo faz anos que eu não vejo. Eu vejo sempre no sempre? consultório, que é minha paciente, né? Sei. Eu a vejo sempre. A Páscoa da Alvorada. Quero mandar um abraço e um beijo para o Dr. Sidney. Eu sou totalmente grata a esse médico, porque é uma pessoa muito boa. Foi em sua vida e agora é muito bom na vida de minha filha. Obrigado pelas palavras gentis e estimulantes, para que continue sempre exercendo a pediatria com o máximo que eu puder. Doutor, o senhor ainda é acordado muito à noite pelas mães? Não, felizmente não. Mas já foi muito? Não, eu passei dezenas de anos aqui, indo todas as madrugadas ao hospital. Todas. Raríssima mesmo. Quando chovia extremamente forte, eu não ia. Dificilmente era chamado. Mas fora disso, todas as madrugadas eu ia. E, na verdade, praticamente naquela ocasião, só eu fazia pediatria aqui, né? Porque o Antônio Celso já tinha deixado a pediatria para fazer radiologia. Então, praticamente só eu que levantava. Trabalhou bastante, então, de madrugada. Sozinho trabalhei né, muito, doutor? muito. Eu sempre digo que, por exemplo, Mococa, né, uma cidade com, bem dizer, 70 mil habitantes, interna muito pouca criança no nosso hospital, né, doutor? Isso é graças ao grupo de não é? pediatras. É porque tem uma pediatria boa, entendeu? Realmente, então, né? a pediatria em Mococa, eu digo para você, porque eu conheço outras cidades, é de dar inveja nas outras. Tá? Então, alguma vai, doutor está internado, mas internado está na pediatria sempre cheia, outras cidades. Outras cidades, realmente. Aqui eu falo com a senhora, quer ver? Aí eu ligo a pediatria e falo, Conceição, quantas crianças tem internado? Tem 2. Tem um aqui que está tomando banho de luz e tem um que o doutor Marco Aurélio operou o joelho, entendeu? Então, quer dizer... Mas é interessante Nossa, isso, né, doutor? isso é maravilhoso. Uma cidade grande, você chega na área da nossa Santa Casa, na pediatria, é muito raro você ver 4, 5 crianças internadas. Né? Eu não tenho acompanhado mais a mortalidade infantil no estado de São Paulo, mas há pouco tempo a Mococa chegou a ter a menor mortalidade infantil no estado de São Paulo, entendeu? Então, é muito bom. E é pena mesmo que a gente não tenha uma UTI pediátrica neonatal. Porque aí a gente poderia
receber crianças de outras cidades que são muito menos assistidas que a gente, e a gente poderia diminuir mais ainda o índice de mortalidade regional, né? Mas é uma coisa um pouco difícil de ser feita aqui ainda, por enquanto. Porque também precisa de neonatologistas, né, doutor? Precisam de pessoas assim. Mas tem gente aqui, que o doutor Eduardo, por exemplo, ele é neonatologista, ele pode perfeitamente coordenar uma UTI neonatal, né? Tá aí a dica, né? O que falta na nossa cidade. Mas vamos continuar, ó. A Maria Silva Pereira Lima Cunali também está assistindo o programa, mandando um grande abraço e um beijo para o doutor Sidney. Doutor, o senhor é muito importante para toda a nossa família. E um beijo para o dentista, viu? Ela sabe o que eu estou falando. É que o filho dela, que foi um querido paciente, ele já se formou em odontologia. Eu sei, ele está trabalhando já, doutor. Um grande abraço mesmo. Doutor, nosso abraço, Regina Pereto. Regina, obrigado também por estar participando do nosso programa aí. Obrigado, Regina. Então vamos lá. Doutor Sidney, eu estou dando simeticona para o meu bebê, mas ele tem muita dor. Agora ele ficou resfriado, foi medicado, né? E além de tudo, agora está com uma tosse que não melhora. Me falaram para dar camomila, colôncites e dioscória, uso interno. Manipular tudo isso para a cólica, né? Doutor, o senhor acha que ajuda? Eu não endosso isso, viu? Esse tipo de receituário eu não vou me omitir de comentar, entendeu? Simeticona, tecnicamente, se chama um antifisético. Quando você escutar antifisético, ele serve para gases, ele não serve para dor. Se seu filho está ganhando peso maravilhosamente bem, com vacina em dia, isso tudo é um bom sinal. É sinal que ele não está precisando de muito remédio mesmo, não. E se for uma dor que já se afastou outras causas, você pode dar um analgésico. Se ele tiver com dor, dá um analgésico. Agora, resfriado, bebê chorando, você deve levar no pediatra. Porque pode ser pela obstrução nasal, ele pode entrar secreção catarral no conduto auditivo e ele está com otite. Às vezes está chorando, não por cólica, chorando porque está com dor de ouvido, certo? Tem que ver o ganho de peso. Se ele está sendo amamentado ao seio, ver se o ganho de peso está satisfatório. Porque Deus, quando fez a mulher, só errou de não ter feito a mama graduada ou transparente. Porque a mãe não sabe quanto tem de leite, então às vezes ela fica perdida. E se for mamadeira, ver se houve diminuição da aceitação do volume de mamadeira. Sempre numa situação dessa, eu iria e conversaria com o pediatra da senhora e procurando esclarecer todos os pontos, porque como um dia eu estava conversando com um pediatra amigo meu, que foi uma mãe no consultório dele, porque a criança vomitava e ela achava que a criança tinha refluxo. Aí ele explicou direitinho para ela que não era refluxo. O refluxo que a criança tinha, ele também tinha, e eu tenho, todo mundo tem refluxo, mas doença do refluxo, o filho dela não tinha. Ela falou, mas como não tem, doutor? No meu prédio todo mundo tem. Entendeu? Então não é porque um tem que todo mundo tem que ter a mesma coisa, né? Não existe receita de bolo em medicina. O que é bom para a Eliana não é bom para mim. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Ninguém deve fazer receitinha de bolo, né? Tem coisas elementares, é óbvio, como eu falei do óxido de zinco e óleo de amêndoa, isso é inócuo, não vai fazer mal para nenhuma criança, e isso qualquer bom dermatologista iria prescrever. E é muito importante a gente lembrar, doutor, do ambiente também da criança, né? A criança tem que conviver num ambiente tranquilo, sossegado. Eliana, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Eu sei que às vezes é difícil a criança morar num cômodo que tem mais 6 pessoas, sendo que 2 são fumantes, e não tem o mancômetro de sair de casa para fumar.
Seria o ideal que parasse de fumar, porque além de morar 6 pessoas num cômodo, sinal que o dinheiro é importante, não vai gastar dinheiro comprando maço de cigarro, prejudicando sua saúde e a saúde dos demais da casa, né? Então, um ambiente sadio, um ambiente calmo, sem confusões, sem briga, sem alcoolismo, um ambiente feliz, com educação religiosa, tudo isso é importante para ser uma família saudável. Gostaria de mandar um abraço e agradecer ao Dr. Sidney do carinho que trata meus netinhos, Gabriel e Alice. O senhor foi médico dos meus 4 filhos. Andréia. André, e agora é dos meus netos. O senhor é um santo, doutor. Um grande abraço da Andréia que está assistindo. Um abraço para você também, viu, Andréia? Isso é tão bom. Olha, gostei de ver, doutor. Pelos netos, o senhor já lembrou? O nome da mãe, da avó. A avó que é a Andréia. Né? Bom. É uma pessoa muito boa, gosto muito dela. Né? E cuidou da filha, cuidou e agora cuida da neta. Ele só tem os filhos, agora são 2 noras. Boa noite, doutor. Gostaria de saber o seguinte. Eu tenho um sobrinho com 3 anos de idade que já sabia ler e falar inglês. Hoje ele tem 5 anos, está na escola. E minha irmã fica preocupada por ele ser tão inteligente desse jeito. Que bom que ele seja inteligente, né? A hiperlexia é o termo que se dá para crianças que aprendem a ler precocemente, tá? Às vezes com 3 anos, eu tive um menininho que entrou no meu consultório, pegou uma folha que estava em cima, está lá, orientação dietética. Aí eu não acreditei, dei outra folha, ele leu tudo, né? E aí eu fui saber por que ele foi à consulta. Porque nenhuma criança da escolinha, da turminha dele, suportava ele. Porque ele puxava a folha dos outros e escrevia, ô seu ignorante, não sabe nem escrever seu nome, e escrevia e tal. Quer dizer, era um menino superdotado, né? Muitas crianças que têm hiperlexia, que é essa capacidade de leitura precoce, interesse por letras, por números, eles muitas vezes sofrem da síndrome de Asperger, sabe? Que você conhece a síndrome de Asperger, e que faz parte hoje do complexo autista, né? Mas essa criança deve ser aproveitada mesmo, né? Porque o fato dela ter uma leitura fantástica não quer dizer que ela será fantástica em tudo. Obviamente, ela pode ser fantástica em matemática, fantástica em português, e pode ser péssima em geografia, horrível em matemática. Então, a gente não deve ficar botando rótulos, né? Superdotado, pouco dotado, nada. Rótulo não significa nada. Rótulo é para você comprar sabonete, que está lá, leve, Palmolive e etc. E tal. Olá, tio Sidney, eu sou o Gabriel Marino. Minha mãe também quer mandar um abraço agora, mandou um abraço agora há pouco para o senhor. Exatamente, Gabriel. Agora sou eu. Então tá bom. E um beijão para você também, viu, Gabi? Estou muito feliz em rever o meu pediatra. Um abraço. Bom, geralmente eles correm do pediatra, né? Então, quando criança eles correm, né, doutor Pequeno? Agora estamos um pouquinho maior, já ficam bem amigos. Bom, depois de tantos abraços, de tantos beijos, de tantas recordações bonitas, né, doutor? A hora se vai, né? E mais uma vez vamos terminar o nosso programa Saúde. Vou deixar aqui mais uma vez registrada a minha admiração, o meu carinho, que não só meu, né, mas de toda a minha família, dos meus filhos, que a gente tem pela pessoa do Dr. Sidney, que eu sempre falo, né, mais que médico, é um amigo, uma pessoa que a gente pode contar, confiar, né, e eu falo assim, que Deus é perfeito mesmo, né, nós temos o Dr. Sidney, nós já temos o filho do Dr. Sidney, que a gente vê todo o sucesso que já faz, a dedicação que tem pela medicina, mas como diz que
boas árvores, bons frutos dão, a gente consegue ver isso aqui na prática, na nossa cidade. Eu sempre lembro, né, aquele paciente falou para mim assim, vocês ficam falando que Mococa não tem deputado, mas vocês estão do Dr. Cid, né? Você me contou isso uma vez. Né? Então, eu achei que ele foi perfeito. Falei, então tá bom, fica com o deputado de vocês, com o Dr. Cid, né? Nosso mesmo, né? E a gente vê que agora, nessa época de política, né, nós temos o Dr. Cid. E o que eu gostaria de desejar aqui, né, diante de todos os nossos telespectadores, é muita saúde para o senhor. Para que o senhor viva muito mesmo, doutor, que eu tenho certeza que a sua missão aqui ainda é muito grande, tem muitas crianças para o senhor cuidar. E eu tenho o maior orgulho de falar que eu trabalho no mesmo lugar que o Dr. Cid, e muitas vezes, né, podemos atender muitas crianças. Muito obrigado mesmo de coração por o senhor estar aqui e deixo registrado mais uma vez a minha admiração pelo seu trabalho. Tá. Obrigado, Liana, mais uma vez ter comparecido aqui no programa Saúde. Eu agradeço muito o seu convite e espero que nós dois tenhamos contribuído bastante para a elucidação de dúvidas dos nossos ouvintes. E queria aproveitar também que hoje, conversando com uma amiga à tarde, indo para o hospital, e ela falou, quero ser sempre igual ao senhor, assim, trabalhando. Eu falei assim, a minha aposentadoria é o meu óbito. Boa noite, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Gente, um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Nosso compromisso com você começa desde cedo. Com a nossa linha de colchões para berço, estamos presentes em todas as suas fases, entendendo que cada uma delas é especial e única. Fazemos o importante papel de levar conforto a quem você tanto ama e que esse conforto seja sempre acolhedor, como um colo de mãe. Que você desfrute da sua família que está crescendo com o mesmo conforto e qualidade de sempre. E que a sua vida seja duradoura como os produtos da sua loja especializada. Palácio dos Colchões. É essa a nossa missão. Passar de geração para geração na sua vida.
Centro Regional de Nefrologia, atendimento humanizado, estrutura voltada ao bem-estar do paciente, com os mais modernos equipamentos e uma equipe formada por mais de 30 profissionais altamente qualificados. Tudo isso faz do CRN a clínica de maior referência para pacientes de São José do Rio Pardo e região que necessitam de tratamento de hemodiálise, além de doenças relacionadas aos rins. Atendimentos realizados com hora agendada, evitando longas esperas para consulta. Comprometimento e respeito com os pacientes. Centro Regional de Nefrologia, referência em nefrologia e hemodiálise para São José do Rio Pardo e região. Sônia Cabeleireira, sempre com novidades, promoções para a terceira idade. Sala da noiva e barbearia Bomba Sei. De segunda a sábado, ligue e agende seu horário. TVD, emissora da Sociedade Direta de Comunicação Limitada Mococa, Estado de São Paulo. Filiada à Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto. Voltamos a qualquer momento com nossa programação, aqui no Canal 21, para Mococa e toda a região. TVD, aqui você se vê.